Bom, depois que nós elaboramos então o nosso processo de planejamento da usinagem com a EdCAM, né, nós temos que fazer o que? Nós temos que gerar agora então o código de usinagem, que é aquela comunicação que vai haver lá com a máquina, para a máquina executar o processo para nós. Para nós gerar o código a partir do planejamento que nós fizemos, nós precisamos fazer o seguinte: clicar aqui no comando nc generate code, né? Vou escolher o lugar onde eu vou salvar esse arquivo. Vou salvar esse arquivo então aqui dentro de downloads, que é o lugar onde estão os meus desenhos, e vou clicar em salvar. Vou mudar o nome aqui para O1000, O1000, salvar. Vou clicar aqui em OK. E ele vai gerar para nós agora o código de usinagem em si. Então aqui está. Bom, se eu olhar esse código aqui, ó, eu vou reparar que ele não é o código que eu normalmente uso na minha máquina, né, no meu centro de usinagem, aqui no SkyBull 600, no caso. Por que eu sei que não é esse código? Porque no código que eu gero, normalmente ele não vem essa informação aqui, ó. E aí eu posso olhar aqui e reparar que apareceu para mim aqui, ó, uma máquina ISO 3 eixos 1000, simplesmente isso, né? É da peça 71, como eu queria, só que é uma máquina que não é a máquina que eu quero, né? Ele já me dá aqui também, nesse caso, o tempo de usinagem, me dá aqui as ferramentas que eu vou usar, ó, a posição de cada uma delas, o diâmetro de cada uma delas, né? Se ela é end mill, que seria fresa, ou se ela é broca, certo? Mas esse não é o comando que eu preciso, ou o código que eu preciso. Por quê? Porque nessa máquina aqui, ó, ela gera aqui, na linguagem de programação dela, alguns comandos que a minha máquina não entende. Ó. Por exemplo, esse P1 aqui, ó, que é referente ao P1 lá de cima da ferramenta, certo? A minha máquina não entende. Ó, ele estabelece que o P1 equivale à ferramenta T20, o P2 equivale à ferramenta T5, o P3 ferramenta 6 e assim por diante. Só que a minha máquina não sabe isso, ela não interpreta essas informações aqui, não é assim que ela tem que ser programada. Então eu consigo identificar aqui que esse programa, apesar de estar ele talvez totalmente certo nas coordenadas e parâmetros de usinagem, essa parte inicial do programa não é a parte, ou não é o programa que eu preciso, né? Eu preciso do programa que gere para mim as informações específicas para minha máquina. Então eu consigo identificar aqui que eu gerei o programa para uma máquina que não é a minha. Então o que eu vou fazer? Eu vou ir lá e vou gerar novamente o programa. Só que para isso então eu vou fechar aqui. E por que isso aconteceu? Por que gerou um programa que não é o programa que eu desejo? Porque aqui na sequência, quando eu iniciei o processo de sequência, eu não coloquei a máquina correta. Então eu vou editar aqui a sequência. Vejam, eu estou com a máquina aqui, ó, Training 1000. E não é essa a máquina que eu preciso usar para me gerar o meu código de usinagem. A máquina que eu preciso gerar o código de usinagem é a máquina Diplomat SkyBull. Então eu mudo aqui para Diplomat SkyBull e clico em OK. Vejo, ele mudou aqui para mim já a tela. Ele está atualizando ainda, né? Cada um dos processos aqui, ó. Então ele já mudou a tela para mim. Ele colocou para mim aqui a visualização da máquina, ó, que eu não desejo. Vou apagar. Então basta eu clicar aqui em Machine Display e escondo. E aí ele gerou para mim aqui novamente o processo, ou ele atualizou o processo para a máquina que eu quero usar. Agora, com o processo atualizado na máquina que eu quero usar, eu posso sim vir aqui em NC. Vou salvar no mesmo lugar, ó, Browse, Downloads, O1000, salvar. Ah, eu quero salvar com outro código para eu poder fazer uma comparação. Não tem problema nenhum, posso salvar com outro código se for o caso. Então vou salvar em cima daquele que eu já tinha salvo antes, salvar. Vou clicar aqui em OK.
Ele está dizendo que já existe, eu quero sobrescrever sim. Ele vai me perguntar aqui, qual é que é o número de identificação do programa de entrada. Então, O1000. Salvar. E ele me pergunta aqui quem que é o programador. Então, meu nome. Renato. E ok. E ele gerou agora o código para mim aqui. Veja que aquela parte inicial que aparecia antes no código não aparece mais. Certo? Não aparece mais e o meu código já está certinho aqui, ó. Não aparece nada de diferente aqui, ó. Certo? Eu só tenho um problema aqui e um porém que é preciso observar quando eu gero o código para essa máquina aí. A minha máquina ela não aceita fazer as operações de furação com subprograma, tá? Então eu preciso vir aqui no final do programa, ó. E ela me diz o seguinte, ó, esse pós-processador não está configurado para trabalhar com subrotinas. Favor desabilitar essa opção na aba geral ou profundidade das operações de usinagem de ciclos de usinagem. Então eu preciso ir lá no meu processo de usinagem, de furação, e alterar essas informações aqui. Porque senão não vai funcionar o meu programa. Então de novo vou fechar ele aqui. Vou vir aqui no Milling Role Operation. Vou abrir o aqui e vou vir aqui, ó. Então, essa opção aqui, botão direito, editar. E aqui eu vou em Control e vou desabilitar aqui a opção de subrotinas. Ok. Aqui nessa operação aqui eu tenho duas furações, né? Então eu tenho uma furação com a broca de 5 e eu tenho uma furação com a broca, ó, broca 8 e depois com a broca 9. Certo? Que está aqui, ó. Furação. Então vou vir aqui e vou editar essa também. Ctrl, subrotina. Ok. Lá na operação 12 da outra furação de 5, eu também preciso fazer essa alteração aí. Então, aqui, role, editar, Ctrl, sem subrotina, ok. E vou lá na parte lá embaixo, ó, ele já atualizou aqui, já não tem mais a opção, certo? Ele coloca para mim como uma situação só agora. Vou minimizar aqui, vou minimizar aqui, vou minimizar aqui. E eu vou gerar novamente o código agora para ver se ficou tudo correto. Então, NC, no mesmo lugar, ok, sim, O1000, ok, Renato, ok. Vamos lá embaixo agora conferir se nós não temos mais aquelas informações lá. Então, vamos aqui, ó. Então começa aqui, ó, operação, define operação de furação. Qual é a broca? Broca de centro, número 4, certo? E aí ele coloca aqui, rotação, plano de trabalho e assim por diante. Manda ligar aqui o fluido de refrigeração, manda ligar aqui esterco transportador de cavaco, quer dizer, desligar o fluido de bandeja, né? E aí ele executa aqui a operação com o código G81, que é uma operação de ciclo contínuo. Ela vai fazer então o primeiro furo nessa posição, o segundo nessa, o terceiro nessa, o quarto nesse, quinto, sexto, sétimo e oitavo. E aí aqui ele consegue concluir o processo de furação, coloca depois o código G80 para cancelar ciclo fixo, vai para a posição de troca de ferramenta e chama a ferramenta com diâmetro de 8,5. Liga o eixo árvore, estabelece novamente as informações e vai para o primeiro ponto de furação. Então, que é esse ponto aqui, ó. Vai novamente ligar aqui fluido de refrigeração e etc.
vai usar aqui agora, em vez do código G81, o código G83, que é uma furação pica-pau, e vai executar o primeiro furo aqui, ó, nessa posição. Até onde? Até essa posição aqui, ó. Depois vai para essa segunda posição, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Cancela o ciclo fixo e agora ele chama aqui a outra operação de furação, certo? Ó, aqui eu tenho um problema, porque nessa operação aqui, ó, reparando agora, eu fiquei aqui com T0, ó, certo? Esse T0 aqui, ó, tem uma operação aqui que eu não quero. Que operação é essa? Olha, ele nem coloca para mim a ferramenta aqui, ó. Então eu tenho que ir lá no meu EdCAM e alterar essa informação aqui, porque ele ficou com uma furação a mais aqui, sem broca nenhuma, certo? Possivelmente ficou marcado lá no meu processo que eu queria um processo de furação de centro na furação com a broca de 5 milímetros. Ó, é bem isso, ó. É uma operação só, né? G81 em um ponto só, ó, X0 e Y0. Então ele estaria colocando para mim aqui uma operação de furação de broca de centro dentro ou antes dessa operação aqui. Ou eu posso ir lá no EdCAM e alterar, ou eu posso alterar por aqui. Eu vou alterar por aqui porque é mais fácil para mim alterar por aqui. Basta eu selecionar essas linhas todas aqui e vou eliminar. Até onde? Até esse outro G80 aqui, ó. Então, apaguei. Se vocês, lá na hora de fazer o planejamento da usinagem, não deixarem marcado lá a operação de broca de centro, ele não vai aparecer isso. Ele vai trazer para vocês direto a operação da broca com diâmetro de 5 bem certinho como precisa, certo? Então, cancelou o ciclo fixo, mandou para a posição de troca de ferramenta, chamou a ferramenta 7, que é a broca de 5 milímetros. Estabeleceu rotação, né? Foi para o ponto que é para ser a furação, ligou aqui fluido de refrigeração, etc. Estabeleceu aqui que é uma furação pica-pau, né? Na posição até a posição ou até a profundidade de 32 milímetros e meio. Ok? Cancela o ciclo fixo e manda a ferramenta subir para a posição de troca de ferramenta. E aqui no final ele manda a máquina trazer a mesa que segura as peças bem próximo da porta. Por que isso? Para facilitar o meu processo de troca de peça com a mesa próximo de mim, né? Para mim não precisar ficar fazendo esse movimento depois com a máquina através de jogue ou através do HA. Então eu consigo já fazer com que a máquina faça isso. Isso aqui é o que? Isso aqui eu programo quando? Quando eu elaboro o meu pós-processador. Aí eu coloco essas informações aí no pós-processador e ele vai gerar para mim essas características gerais do meu programa. Aqui estaria pronto o meu programa, então, para mim poder enviar para a minha máquina, certo? Porém, nós queremos o que? Nós queremos primeiro simular esse programa lá no SSCNC. Então, para nós simular esse programa no SSCNC, nós vamos ter que alterar algumas coisas. Para isso, eu vou fazer um vídeo em separado para tornar o processo um pouquinho mais dinâmico em relação ao vídeo, tá? Então, esse vídeo eu termino por aqui e eu vou fazer um vídeo agora com edição de programa para SSCNC, ok? Então vocês assistam lá o vídeo que vocês vão entender o que eu preciso alterar.